Maraísa, eu, em nome de todos os borderlines, nos sentimos ofendidos com essa sua música infeliz, que causa um preconceito muito grande e atinge a saúde mental de muitas pessoas. Isso é crime que você está fazendo. Todas as pessoas que são border estão se unindo para te denunciar ao Ministério Público. E eu espero que o Ministério Público te condene por crime com o que você está fazendo com os border. Essa sua música é uma música infeliz. É uma música que vai acionar gatilhos horríveis em pessoas que precisam de ajuda, tá? Você não pode tratar um border como um maluco, como você fala na sua música. Isso é crime. É horrível o que você está fazendo. Eu teria vergonha. Vergonha, apaga e... Bom, André Surak e ofendida na mesma frase, né? Praticamente redundância. E diga-se de passagem, sentir-se ofendido, ter crises de indignação quando se fala a verdade, né, mesmo que seja uma verdade óbvia, é um sintoma do transtorno de personalidade borderline. Eles não aceitam críticas, são hipersensíveis à rejeição e, na verdade, não tem nada de novo sob o sol. E a música que a Maraísa fez nos traz reflexões muito importantes e tão profundas que eu tô há anos, tá, tentando entender as raízes da romantização deste perverso transtorno, que é o transtorno de personalidade borderline. Só para você ter uma noção, como as pessoas estão pouco cientes do que de fato é o TPB, você sabia que é mais comum na penitenciária, tá, entre a população carcerária, você encontrar indivíduos diagnosticados como TPB do que como psicopatas? Ou seja, é um transtorno que tem forte relação com a criminalidade. Você sabia que os critérios de diagnóstico do TPB são muito similares ao da psicopatia secundária? Não estou falando da primária, tá? Pode dar a descrição facilmente aí se quiser testar. Use inteligência artificial, pegue os sintomas da psicopatia secundária, joga ali no seu chat GPT e pergunte o possível diagnóstico. E muito provavelmente ele vai te dar o borderline. Eles mentem, eles praticam crimes na esfera conjugal. Temos vídeos aqui provando, tá, nos estudos que foram conduzidos na década de 80, que o borderline tem uma forte relação com denunciação caluniosa, alienação parental. Então, o que... Cria vergonha na cara, né, Andressa? Você grava filme adulto com seu filho filmando, faz barraco aí pra todo mundo ver. É uma pessoa altamente instável, né? A caricatura perfeita de um maluco. E as pessoas vêm meter essa, desculpa a expressão informal, você colocar o borderline como um maluco é um preconceito. Não, não é um preconceito. Todo mundo que já conviveu com borderline diagnosticado, nas relações íntimas, sabe que eles são previsivelmente imprevisíveis. E nas relações superficiais, embora tenham alto grau de extroversão, capacidade de criar harmonias instantâneas, são frequentemente vistos pelo grupo de amigos como doidinhos, né? Então isso não é estigma, é uma constatação psiquiátrica, nítida, que todo mundo sabe bem. Vamos tentar então, pessoal, investigar de onde que surgiu essa distorção, né? Eu tenho um livro aqui que chama Vampiros Emocionais. O próprio nome já é bem sugestivo. E ele aborda o narcisismo, a psicopatia, né, o transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de personalidade histriônica, né, que tem muita similaridade com o TPB. Alguns até acreditam que o TPB é uma variação do histrionismo, alguns, né? Existem várias teses. E que quando o TPB, ao longo do espectro, vai ficando mais grave, ele vai virando borderline, como se fosse um contínuo, né? E o TPB sendo uma variação mais leve do borderline, mas com mais tendência ao exibicionismo, a hipersexualizar relações e uma tendência mais dramática e de ser o centro das atenções. Mas eles indubitavelmente compartilham muitos dos sintomas em comum, tá? Muitos dos sintomas do TPB e do TPH são parecidos. Vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui, né? Na verdade uma compilação dos estudos que eu já tenho feito há mais tempo, para a gente tentar entender de onde que vem essa mentirada que os psiquiatras, como a Ana Beatriz Barbosa, falam em podcasts, né? E que está em dissonância com o que ela escreve no livro. Leia o livro dela e depois compara com o que ela fala.
ela fala o que fala por causa de dinheiro, ela quer pacientes, ela não quer ter problema com o conselho de ética aí da medicina, e ela não quer, é claro, perder clientes, né? Afinal de contas, um dos diferenciais do border para os outros é que os sintomas podem ser ego-distônicos, e é um dos poucos pacientes aí que vão realmente procurar um psiquiatra, fazer tratamento, né, e admitir que ele tem um problema. E isso se conecta com essa romantização que tem ocorrido. Vamos lá, olha só. Primeiro tópico que eu coloquei aqui é a narrativa de vítima versus agressor. O TPB, o borderline, é frequentemente associado à história de trauma e abuso na infância, levando à percepção de que os indivíduos são vítimas das circunstâncias, né? Mas peraí, ele não pediu para passar por uma infância abusiva, mas o psicopata pediu? A gente sabe hoje que a psicopatia tem elementos genéticos. Ele pediu para nascer assim? E a gente sabe que essa predisponência genética pode ser intensificada de acordo com os traumas da infância, né? Indivíduos que têm o gene da psicopatia e passaram por infâncias abusivas têm uma tendência maior a se tornarem mais perigosos. Eu acho que a gente pode usar o seguinte exemplo. O border sofreu demais, ele foi vítima de pais alcoólatras, de mães narcisistas, de abusos diversos na infância, logo eles não devem ser responsabilizados pelos seus atos na fase adulta. O maníaco do parque também foi abusado na infância, também teve episódios de trauma na infância. Você quer levar o maníaco do parque para sua casa? Leva o coitadinho para sua casa, né? Canibal, violador de mulheres, também sofreu na infância. Vários criminosos, bárbaros, assassinos em série, psicopatas frios e cruéis tiveram infância abusiva. E ninguém usa esse argumento ridículo de que a infância deles foi sofrida para sair em defesa do predador. E a gente faz isso com borderline, né? Aí qual que é o outro argumento? Não, eles são vítimas da sua turbulência emocional, da sua crise de identidade, da sua impulsividade. O psicopata secundário também tem problemas de impulsividade, de ansiedade. E a gente não defende o psicopata por causa disso. E um outro ponto que deve ser frisado. É falso que eles praticam maldades apenas porque eles têm uma distorção perceptiva de mundo. É verdade que muitas das coisas que eles fazem têm muita relação com medo de abandono, com o fato de interpretarem as situações do cotidiano com malícia quando não existe malícia. Eles realmente têm essa distorção. Mas colocar todas as vilanias praticadas pelo border como sintoma do transtorno e que eles não têm controle sobre isso, é falso. É falso. Eles arquitetam vinganças de vários tipos. Ainda que na mente distorcida deles seja apenas justiça. Eles estão te punindo porque você os abandonou, porque você estabeleceu limites, porque você disse não para eles, porque você colocou as suas necessidades em paridade com as deles. Porque o borderline é assim, ele te taxa de egoísta, te chama de egoísta, ele projeta, fala que você não liga para ninguém, mas na verdade o egoísmo que eles tanto falam é você entender que tanto você quanto o seu parceiro têm necessidades. Para o borderline é só a necessidade dele que deve ser levada em consideração, né? Eles são o epítome do egoísmo, da infantilidade, da insegurança, da baixa autoestima, tudo que ele projeta, tudo que ele tem nele, todo o lixo emocional que ele tem por dentro, ele despeja em você. Um outro fato que não é surpresa para ninguém é que devido à maior prevalência feminina e sensibilidade de gênero, embora hoje tenha se questionado o fato de realmente ser mais prevalente nas mulheres, né, a gente nota que tem sim uma característica, tem sim uma descrição do TPB muito ligado ao sexo feminino. E como a mulher tende a ser protegida, tende a ser vista como vítima, gera-se essa distorção. Não, o transtorno borderline é um transtorno feminino e as mulheres merecem mais compaixão. Então tem uma questão de gênero envolvida. E uma misandria na psiquiatria, tá? Hoje que está se reconhecendo que homens também podem ter TPB, só que ele se manifesta de maneira diferente, até por questões culturais, essa narrativa de que o borderline é um transtorno exclusivamente feminino tem caído por terra. Mas até pouco tempo atrás, o TPB não apenas era visto
como tendo uma prevalência maior em mulheres, de 75%, mas a misandria da psiquiatria se manifesta de uma forma que eu vejo como aquela dinâmica, né? O homem é o eterno vilão, é cruel, é perigoso, e a mulher é sempre a vítima. E se ela faz maldade, é porque ela foi incitada, ela foi motivada pelo homem a praticar maldade. Né? A gente vê isso na esfera jurídica. Se a mulher é casada com um criminoso e ela faz maldades, muitos acreditam que ela foi induzida a cometer crimes pelo cabeça da relação, que é o homem. A maldade nunca pode vir dela mesma. E antigamente era comum que homens que preenchiam os critérios do DSM para borderline fossem percebidos como psicopatas. Você percebe que existe uma distorção de gênero e uma misandria não no manual. O problema não está ali no manual, no DSM 4, 5, mas como ele é interpretado pelo terapeuta, pelo psiquiatra, que é um ser humano, né, claro, e que está envolvido e sendo influenciado por uma sociedade que baseia a sua percepção em narrativas de gênero. Você quer ver um outro exemplo de misandria, muito bem descrito, do Personality Disorders in Modern Life? Esse é o suprassumo da psiquiatria, tá? Temos vários na nossa livraria digital, te convido a fazer parte para expandir os seus horizontes. Esse livro mostra uma outra faceta da misandria que ocorre no mundo da psiquiatria, né? Da psicologia é pior, mas a psiquiatria também está contaminada. Se uma mulher vai para um consultório para passar por uma avaliação e ela preenche os critérios para o transtorno de personalidade antissocial, há uma tendência em diagnosticá-la como histriônica. E isso tem implicações muito claras. O histriônico é o dramático, é aquele que quer atenção, é aquele que é muito carente, ao passo que o antissocial é o perverso, é o manipulador, é aquele que tira vantagem das outras pessoas em situação de fraqueza, ele é agressivo. Então olha só como que existe uma tendência de sempre colocar a mulher dentro de um quadro clínico, de diagnóstico, que ameniza as suas atitudes. Ao passo que para o homem, as mesmas atitudes jogam-no no espectro, né, do cluster B, que cria vilanização. É narcisista, é psicopata. Tem uma questão de gênero que deve ser abordada nesse meio, tá? Um outro fator, amigos, muito relevante, tá? É a romantização midiática. A Ana Beatriz Barbosa é a cabeça, tá, da serpente no Brasil, que romantiza o TPB. E também artística. Quando a gente entende que o narcisista raramente vai procurar terapia, o psicopata, menos ainda, né? A não ser que seja num contexto judicial e ele seja forçado a fazer terapia, né? Não sei como é que é a legislação no Brasil a respeito disso. E ele vai, claro, falar aquilo que o terapeuta, o psiquiatra quer ouvir para fingir que ele se recuperou. Ele vai mentir, porque ele é irrecuperável. Aquele que sofre de condutopatia, como diz o Guido Palomba, esse não tem tratamento mesmo, não adianta. Ele nasceu assim e ele vai morrer desse jeito, tá? Ainda que na casa dos 50 anos, os sintomas da psicopatia e também do borderline tendem a se amenizar, porque até então eles são eternos adolescentes. Uma grande dificuldade de ter maturidade, de aprender com os próprios erros. Mas a partir do momento que o borderline é o único do cluster B que procura tratamento, usa o transtorno em uma época de progressismo, em que a fraqueza, em que você tem um diagnóstico é modinha, falar, eu sou ansioso, eu sou deprimido, aquilo que deve ser respeitado e não louvado. A gente perdeu, né, a capacidade de distinguir. O indivíduo que diz que tem ansiedade, depressão, ou seja lá o que for, ele merece respeito e não ser louvado por uma cultura progressista, né, onde a fraqueza vira virtude. Junta tudo isso que foi falado aqui, aí o borderline vai para a rede social, para o YouTube, né, já tem o dom da fala, são muito criativos, falam bem, são extrovertidos, cativantes, viram influenciadores e começam, né, a romantizar o transtorno. Porque tudo que o border fala é sempre da ótica dele. Você vai perguntar para um borderline, na mente dele ele nunca fez mal para ninguém. Agora vai perguntar para os ex-maridos, para as ex-mulheres dos homens com TPB,
o rastro de destruição que foi deixado na vida desses indivíduos. Quem duvida? Temos dezenas de relatos de homens, de mulheres, de casais homoafetivos, tanto homossexuais quanto lésbicas, e o destino é sempre o mesmo. O borderline vive num buraco escuro que ele chama de mundo, e se você estender a mão para tirá-lo do fundo do poço, ele vai te puxar lá para dentro, tá? Ele vai te puxar lá para dentro. Um outro motivo é que existe uma abordagem clínica mais compassiva, pelo menos na teoria, por profissionais da área de saúde, porque o borderline realmente ele tem uma tendência muito elevada a, ceifar a própria vida. E isso gera compaixão, especialmente para aqueles que realmente não estão familiarizados com borderline na prática, dentro do campo médico, tá? Por que eu tô falando isso? Poxa, Viking, você tá jogando um estigma absurdo em cima desses pacientes. Não. Eu te convido a ver um vídeo que eu tenho aqui no canal, totalmente científico e imparcial, tá? Que foi feito por enfermeiras, na entrevista com enfermeiras e médicos, e os próprios profissionais de saúde não gostam de tratar esses pacientes. E nesse estudo mostra que eles preferem tratar esquizofrênicos, que alguns são até agressivos, né? Esses sim, não têm noção do que fazem, estão descolados da realidade, não tem malevolência, malícia, maquiavelismo. O borderline, ele tá bem ciente das coisas que eles fazem contra os outros, tá? E te convido a ver esse vídeo, que você vai ver que os próprios profissionais de saúde, psiquiatras e enfermeiros, consideram borderlines perigosos, difíceis, manipuladores, tá? Então não é a Maraísa que estigmatizou. Pelo contrário, ela tentou mostrar só a pontinha do iceberg e vem todo esse movimento ridículo, né? Eu não tenho medo de ser cancelado. Quando é sobre borderline, eu falo as coisas do jeito que são. E se quiser me processar, André Surak e companhia, né? Vai lá, grava filme adulto com seu filho, né? Espalha a decadência no Brasil e depois você usa o dinheiro para me processar. O dinheiro sujo que você ganha aí, né? Colocando seu filho. Que isso é também. Se ela não fosse borderline, meus amigos, ela jamais faria uma coisa dessas. Todos os comportamentos da Andressa, briguenta, escandalosa, colocando filho, né? Contaminando a cabeça do menino, que já é fruto de uma relação com uma mãe disfuncional, tudo isso tem a ver com o TPB. Só que o fato deles terem tendência a tirar a própria vida não lhes dá direito de acabar com a vida dos outros, causar rastro de destruição, pula de relacionamento em relacionamento, fazendo filas de vítimas, até mesmo em círculo de amigos. Você ser um sofredor não te dá direito de fazer o outro sofrer. E eu cansei de ver em fóruns de língua inglesa borderlines falando que agem dessa maneira para o outro sentir o que é a dor emocional que eles têm. Olha a mentalidade dos caras. É tipo assim, eu sofro tanto que eu tenho que te fazer sofrer para você se colocar no meu lugar. É um jeito completamente disfuncional e distorcido de ver as relações interpessoais, entendeu? Agora, se você não quer ouvir o que eu estou falando, porque eu não sou psiquiatra, as coisas que eu falo aqui são muito similares ao que diz o doutor Felipe Figueiredo, escritor do livro Borderline e Mau Caráter. Tá? E ele mesmo está combatendo esse movimento de romantização que surgiu dentro da psiquiatria e da psicologia, que tentam colocar predadores emocionais implacáveis como gente que merece toda a empatia do mundo. Agora, se você vai aí me chamar de psicofóbico nos comentários, leva André Surak para sua casa ou um outro borderline, como já fizeram, tá? E daqui a um ano, quando a sua autoestima estiver em frangalhos, porque borderlines não amam, eles fazem reféns. Você volta aqui que eu vou te receber de braços abertos no meu canal, a minha comunidade também, de vítimas de borderlines. Vou pegar o seu relato e vou te dar o apoio que você precisa. Agora, quer colocar a mão no fogo? Fica a seu critério. Abraço e até a próxima.